Olá pessoal, vamos dar início a mais uma correção de questão do Enem 2023, uma questão de número 129 do caderno amarelo. O enunciado ele fala o seguinte: qual foi o gráfico obtido pelo assistente do laboratório? E o texto fala: um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo solução de nitrato de mercúrio, que não foram utilizados em uma aula prática. Cada frasco continha 5,2 gramas de H2NO3 dissolvido em água. Temendo a toxidez do mercúrio e sabendo que o H2Cl2 tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio em HCl, conforme a equação abaixo, ou seja, ele adicionou o cloreto de sódio para poder precipitar o mercúrio, certo? Que estava presente na água. E ele traz aqui a nossa reação, certo? O Hg2NO3, solução aquosa, mais o NaCl, que vai produzir, né, o Hg2Cl2 mais o NaNO3. Na dúvida sobre a massa de NaCl a ser utilizada, o assistente aumentou gradativamente a quantidade adicionada em cada frasco, como apresentado no quadro. E aí ele traz o quadro em relação à quantidade de grama de NaCl adicionado em cada frasco. O produto obtido em cada experimento foi filtrado, secado e teve massa aferida. O assistente organizou os resultados na forma de um gráfico correlacionando a massa de NaCl adicionada com a massa de Hg2Cl2 obtida em cada frasco. A massa molar de H2, né, NO3,2 é de 525 gramas por mol. A do NaCl é 58 gramas por mol. E a do H2Cl2, cloreto de mercúrio, é 472 gramas por mol. E ele traz aqui os gráficos, né, onde faz essa relação do cloreto de mercúrio com o cloreto de sódio. Vamos pensar o seguinte, né? É uma questão um pouco trabalhosa, em que a gente vai fazer ela seguindo um passo a passo. O que a gente pode, né, começar a imaginar é o seguinte, que a massa de nitrato de mercúrio, que é 5,2 gramas, vai ficar em todos os frascos, certo? Então, esse 5,2 vai ficar em todos os frascos. A partir disso, a gente tem que descobrir qual a massa máxima de NaCl, certo? Que vai reagir com essa quantidade do nitrato de mercúrio específico. Por que isso é importante? Porque possivelmente vai chegar uma hora que vai estar em excesso e vai parar de reagir, certo? Então, o primeiro passo é a gente saber qual a quantidade máxima, né, de NaCl para reagir com 5,25 gramas de mercúrio. Então, vamos lá. Vamos reescrever a reação, certo? Nossa reação aqui. Então, a partir dessa reação, né, a gente vai poder agora fazer o nosso cálculo para saber a quantidade máxima de NaCl que vai ser necessário, certo? A gente tem a massa do mercúrio, do HgNO3, temos, certo? Então, a massa, né, do mercúrio vai ser 525 gramas por mol, 525 gramas por mol, certo? E a massa do NaCl vai ser 2 vezes 58 gramas por mol. Então, vai ficar 2 vezes 58 gramas por mol, né? 2 vezes 58 vai ser igual a 116 gramas por mol, certo? A massa do NaCl. A questão nos traz que a massa de mercúrio é 5,25 gramas. Vai estar para x. Logo, x vai ser igual a 5,25 gramas vezes 116 gramas por mol, dividido por 525 gramas por mol. Certo? Opa, deixa eu só corrigir aqui. Dividido por 525 gramas por mol. Ok. 5,25 vezes 116
dividido por 525, a gente pode cancelar o grama por mol com grama por mol. Isso aqui vai dar 1,16, aproximadamente 1,17 gramas, certo? De NaCl para reagir com de NaCl para reagir com 5,25. A partir dessa quantidade máxima de NaCl agora, a gente vai poder correlacionar ela com a quantidade de cloreto de mercúrio que vai ser produzido, né? O valor máximo, o valor total, certo? Porque depois você vai ver que a partir disso a gente vai poder começar a analisar o gráfico, certo? Então vamos fazer essa correlação agora. Eu tenho o seguinte, eu tenho 2 mol de... Eu vou trocar de cor, certo? Para diferenciar. Opa, para diferenciar eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 mols de NaCl para reagir com 1 mol do cloreto de mercúrio, certo? 1 mol de H2 com 1 mol de cloreto de mercúrio. A questão, ela nos dá já a massa do NaCl, que é 116 gramas por mol, né? Na verdade, 1 mol corresponde a 58 gramas por mol, 2 mol, 116 gramas por mol. E a massa do cloreto de mercúrio, a questão também nos dá que é 472 gramas por mol. Gramas por mol. A partir disso é que a gente sabe, a gente tem a massa de NaCl, né? Porque a gente quer saber qual a quantidade de cloreto de mercúrio é produzido a partir de 117 gramas, de 1,17 gramas por mol de NaCl. Então, qual é a massa de mercúrio produzido com 1,17 gramas por mol, só gramas na verdade, 1,17 gramas de NaCl, certo? A partir disso, agora a gente vai fazer nossa regra de 3. A gente vai ter 1,17 gramas vezes 472 gramas por mol, dividido por 116 gramas por mol de NaCl, certo? Então, eu posso cortar gramas por mol com gramas por mol. Isso aqui vai me dar exatamente, aproximadamente, 4,76 gramas de Hg2Cl2, cloreto de mercúrio, certo? Corrigindo aqui, aqui é 1,17, certo? Deixa eu até apagar aqui para ficar melhor. Isso aqui é 1,17. 1,17. Bom, essa vai ser a minha massa de mercúrio produzido a partir de 1,17 gramas de NaCl. Gente, por que a gente calculou dessa forma? Por que a gente calculou a quantidade necessária de NaCl para reagir com 5,26 gramas de mercúrio e por que a gente calculou 1,17 gramas de NaCl quanto vai produzir de cloreto de mercúrio? Porque a relação gráfica é essa. O gráfico traz no meu eixo Y o cloreto de mercúrio, certo? O cloreto de mercúrio no eixo Y e no eixo X o NaCl. A partir disso, a gente vai poder analisar qual desses gráficos atende esses valores que a gente calculou, principalmente o valor do mercúrio, certo? Por que isso? Porque o nosso gráfico ele vai ter uma cara mais ou menos assim, ó. Ele vai ter um aspecto, né, mais ou menos desse tipo. Aqui no eixo X a gente vai ter o mercúrio, o HgCl2, né, Hg2Cl2, e no meu eixo X a gente vai ter o nosso NaCl, certo? Para 1,17 gramas de NaCl, a gente vai ter uma massa de mercúrio de aproximadamente 4,76 gramas, certo? Então, o nosso gráfico ele parte do zero até esse ponto. A partir disso, devido chegar a esses valores em excesso, o nosso gráfico ele vai passar a ser constante. A gente não vai ter mais massa para reagir, certo? Então, a nossa linha, a partir desse ponto aqui, ela vai passar a ser constante, certo? E se a gente for analisar os gráficos, a gente pode observar o seguinte. De cara, a gente elimina o C, certo? Porque tem uma reta só, crescente, como você pode observar aqui,
Então, você está errado. A gente pode eliminar o E, porque o E inicia em 5, certo? Então, em 5, na, pro- no- na minha massa de cloreto de mercúrio, eu não tenho como ter cloreto de mercúrio, né, aqui no meu ponto 5, sendo que o meu NaCl está zero, então é falso também. O mesmo princípio para a letra D, falso também. A gente fica entre o A e a letra B, né? Então vamos analisar. Vocês percebem que no meu eixo Y, o mercúrio, ele está aqui em média, né, de uns 4, alguma coisa. Ótimo. Mas no meu eixo X, ele está dizendo que eu estou em 0,6. Isso está incorreto, né? Para eu ter 4,70 e pouco, no meu eixo X, ele tem que estar em 1,17 aproximadamente. Então, errado. Resposta correta, letra B. Você percebe que no eixo Y, o mercúrio, ele está novamente em 4, alguma coisa, 4,70 e pouco. E no meu eixo X, você percebe que ele está em 1, alguma coisa, próximo de 1,2. Então, a gente pode adotar que é 1,17, certo? Então, a resposta correta, letra B. Gente, é uma questão um pouco mais trabalhosa, uma questão que você precisava utilizar mais do caráter interpretativo. Você iria precisar muito desse caráter interpretativo para você analisar as alternativas que trazem a relação de cloreto de mercúrio com NaCl, e a partir disso você teria que partir desse princípio de reagente excedente limitante, porque o que a gente calculou aqui era a quantidade máxima de NaCl para reagir com 5,25 gramas de mercúrio. E aí a gente achou a quantidade e o valor máximo. Depois a gente calculou a quantidade máxima que era produzida a partir de 1,17 gramas de NaCl, certo? A quantidade máxima de mercúrio que era produzido. E a partir disso a gente conseguiu achar o ponto em comum no gráfico, né? Que é o ponto em comum que nos trouxe a quantidade máxima de NaCl, que é 1,17, e a quantidade máxima de cloreto de mercúrio, que foi 4,76. E aí a gente pôde traçar um gráfico representativo e analisar as alternativas, certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos, bons estudos e até a próxima questão.